um país populoso e pouco povoado. Pois bem, gente, para a gente... eu dei os dados gerais aqui para vocês sobre a questão populacional do Brasil, né? A sua distribuição, mas como se deu esse crescimento populacional do Brasil? Tudo isso se tem um histórico, tá? Eu coloquei aqui para vocês alguns tópicos, tá? E, aliás, eu elenquei aqui alguns tópicos para vocês e vou ditar aqui. Século XIX, a população aumentava lentamente. Século XX, até a primeira metade de 1930, o crescimento da população se deu devido à imigração. O que vem a ser imigração? Entrada de pessoas, ou seja, entrando estrangeiros dentro do território brasileiro. Então a população começou a aumentar a partir da primeira metade do século XX devido à alta imigração. A partir da segunda metade do século XX, o crescimento populacional devido ao progresso da medicina, saneamento básico, condições de higiene, o que contribuiu para a diminuição das taxas de mortalidade. Ou seja, diminuiu-se a taxa de mortalidade, ou seja, o número de óbitos multiplicado por 1000 no decorrer de um ano, devido ao progresso da medicina, o melhoramento de infraestrutura e condições sanitárias. Tá? E já nas últimas décadas do século XX, especificamente a partir da década de 1980, a população brasileira apresentou um dos menores índices de crescimento, pouco mais de 1% ao ano. Tudo isso se deu lembram que eu falei lá atrás, a participação da mulher no mercado de trabalho. A mulher deixou de ser dona de casa, mas a mulher não era dona de casa porque ela queria. Tá? O machismo predominava naquela época, né? O machismo tinha uma grande predominância, onde a mulher tinha que ficar em casa, cuidar dos filhos, lavar, passar, fazer almoço, fazer janta, fazer café. Tá? A utilização de métodos contraceptivos, né? Como pílula do dia seguinte, por exemplo, né? Pílulas anticoncepcionais para que evitasse, né, que a mulher engravidasse. O aumento da população urbana, ou seja, o aumento da população dentro das cidades, e o casamento tardio. O que é o casamento tardio? A mulher, a partir da década de 1980, ela passou a se preocupar com ela. Estudar, ter uma formação profissional, arrumar um bom emprego, adquirir seus bens imóveis, ter sua independência econômica e financeira, namorar, noivar, para depois aí pensar em casar. E depois que casasse, planejaria os seus filhos. Tá? Aí começou a ter uma diminuição na taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher. O Brasil era um país subdesenvolvido até a década de 1980. O número de jovens era maior do que a de idosos. A partir da década de 90, a população de jovens em relação à população de adultos foi inferior. Eita, calma, gente. A partir da década de 90, a população de jovens em relação à população foi inferior à de adultos, ou seja, mais jovens, aliás, menos jovens do que adultos. E hoje, segundo o IBGE, nos últimos 10 anos vem ocorrendo um aumento no número de idosos. O que é que isso significa? Prestem atenção. Vamos lá, repetindo. A partir da década de 90, a população de jovens em relação à população foi inferior à de adultos. Ou seja, até 80, a dos jovens era maior do que idosos. A partir da década de 90, a de jovens em relação à população foi inferior à de adultos. E hoje há um aumento significativo no quantitativo de idosos dentro do Brasil. O que é que isso significa? Está tendo mais idosos dentro do Brasil, está tendo a maior parte hoje da população brasileira, né? Hoje ainda é formada por jovens e adultos, mas houve um aumento significativo no aumento de idosos. Teoricamente, isso significa que houve um melhoramento na qualidade de vida. Por isso que as pessoas estão vivendo mais, que é diferente lá, né, na metade do século XX, né, na primeira metade e na segunda metade do século XX,
que a taxa de longevidade era muito baixa, tá? As pessoas morriam com frequência devido a cuidados especiais que não tinham, vacinação, tratamento médico que não se tinha adequado. 84,9% dos brasileiros vivem nas cidades, segundo dados de 2012. Ou seja, mais de 80% da população brasileira vivem nos centros urbanos. 9,6% das pessoas de 15 anos de idade ou mais são analfabetas, segundo dados de 2010. Posso ser que tenha alguma mudança, porque agora em 2020, né, tá para acontecer, na verdade, o recenseamento, que é feito pelo IBGE de 10 em 10 anos. A mortalidade infantil, segundo dados de 2011, era 16,8%, e a maior parte da população brasileira ela é católica. Isso também deve-se a um fator histórico, tá? O fator colonização. Em 1808, houve a chegada da família real ao Brasil. Em 1818, alemães e suíços fundaram Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Em 1850, alemães e italianos trouxeram o café, né? Começaram a trabalhar na lavoura cafeeira. Tá? Em 1850 a 1872, alemães se estabeleceram em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, e italianos em São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em 1908, japoneses, mas se aprofundou em 1934 em São Paulo, com a policultura, com a jardinagem, com a fruticultura e horticultura. Tá? Gente, isso aqui é um pouco do histórico das migrações no Brasil. Esse histórico, né, se deu com a chegada da família real, né, até a chegada da família real, né, dos portugueses, a chegada da família real portuguesa, até a chegada, né, dos japoneses, russos, bielorrussos, né, lá para trabalhar no interior do Paraná, de São Paulo, tudinho, que vieram incentivados também, né, pela monocultura cafeeira. Café esse que impulsionou dentro do Brasil não só, tá, as imigrações, como também propiciou dentro do Brasil o início da industrialização. Tá? O que impulsionou a industrialização dentro do Brasil foram, né, as lavouras cafeeiras. Pois bem, crianças, não podemos esquecer, né, que diante de todas essas imigrações que ocorreram dentro do Brasil, a gente tem que entender também como é que se dá essa mobilidade da população brasileira. Nós temos aí a mobilidade da população brasileira ocorre através das migrações pendulares, que são as migrações diárias, tá? É como se fosse um pêndulo, tá? As pessoas aqui no Brasil, muitas delas moram em uma cidade e trabalham em outra. Por exemplo, várias pessoas aqui em Pernambuco moram em Olinda e trabalham em Recife, né? Passam o dia todo em Recife trabalhando. No final do expediente, lá quando largam, retornam para casa. Isso é uma migração pendular, tá? Que vai e volta, que também é chamada de migração diária. Existe também aqui dentro do Brasil, né, os movimentos sazonais ou as migrações sazonais, que são aquelas pessoas que se deslocam no decorrer das estações do ano. Acontece muito isso aqui também no Nordeste, onde várias pessoas se deslocam do agreste, né, para a zona da mata, principalmente na época do plantio e da colheita da cana-de-açúcar. E nós temos também o êxodo rural, que é quando as pessoas se deslocam do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida. Êxodo rural esse que teve com grande frequência, principalmente no início da industrialização e posterior a essa industrialização aqui no Brasil, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, onde vários nordestinos migraram para lá em busca de melhores condições de vida. Bem, gente, eu retratei aqui um pouco para vocês sobre a população brasileira. Se tem ainda algumas coisas, tá? Assim que postar o vídeo, que vocês assistirem, por favor, as dúvidas que tiverem, podem lançar ou podem até me procurar também aí em grupos, tá, do WhatsApp, tá bom? Um forte abraço, beijo para todos.